Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar aí sobre mais um sólido aí geométrico, né, a geometria espacial, que são as pirâmides, né? Então, num primeiro momento nós vamos definir aí, né, quais são os elementos de uma pirâmide. Então eu tenho uma pirâmide aqui, eu tenho aqui a base de uma pirâmide vai ser um polígono, ok? Eu tenho aqui as arestas da base, né, que são as arestas do polígono, ok? As faces laterais de uma pirâmide, né, elas são triângulos, ok? Então tem a face lateral aqui, se a gente pegar aqui, ó, tem aqui formado por triângulos, certo? Eu tenho o vértice, né, a pirâmide ela tem um vértice aí, né? Eu tenho a altura da pirâmide nada mais é do que a distância do vértice formando um ângulo de 90 graus com o plano da base, né, que contém aí o polígono. Eu tenho as arestas laterais, ok? Então aqui eu tenho uma aresta lateral, então se eu pegar aqui e chamar esse ponto aqui do vértice de V, eu tenho as minhas arestas laterais aí, VC, VE, VD, VB, VA, VF, ok? Então esses aí são os elementos de uma pirâmide, né? Então é importante a gente saber que a pirâmide, né, a base é um polígono, então pode ser um pentágono, um hexágono, né, um triângulo, um quadrado, ok? As faces laterais são formadas por triângulos, ok? Ele tem aí vértice, arestas laterais e arestas da base, ok? Quando a gente fala de uma seção transversal, né, uma seção transversal numa pirâmide, ela é dada por um plano paralelo, né? Você pega esse plano aqui, beta, ele é paralelo a esse plano alfa aqui, e quando você passa esse plano aqui, formando aí uma seção transversal, observe que você vai pegar essa pirâmide maior, e aí você vai ter uma pirâmide menor, né? O resultado da seção transversal é uma pirâmide menor, e aqui embaixo eu tenho um tronco de uma pirâmide, ok? Isso daí é o resultado de uma seção transversal. A nomenclatura, né? Então eu tenho aqui uma pirâmide triangular, né? Por que pirâmide triangular? Porque a base dela é um triângulo, certo? Eu tenho aqui uma pirâmide quadrangular, né? Por quê? Porque a base dela é formada por um quadrilátero, ok? Eu tenho aqui uma pirâmide pentagonal, né? Por quê? Porque a base dela é formada por um pentágono, ok? Então observa que o polígono da base vai determinar aí a nomenclatura da minha pirâmide, ok? E o que a gente tem que observar é que se eu tenho uma pirâmide triangular, a base é um triângulo, logo, né, eu vou ter quantas faces laterais? 3. Se eu tenho uma pirâmide quadrangular, eu vou ter quantas faces laterais? 4. Né? E se eu tenho uma pirâmide pentagonal, eu vou ter quantas faces laterais? 5. Ok? Vocês às vezes podem estar achando estranho, né, esse triângulozinho aí, mas a gente vai ver ele para frente. Ele é muito importante porque eu consigo fazer uma relação aí entre a altura da pirâmide, o apótema do polígono da base e o apótema da pirâmide. Mas a gente ainda vai ver isso aí um pouquinho para frente, tá bom? Outra coisa importante, né, então eu tenho aqui uma pirâmide pentagonal porque o polígono da base é um pentágono. Agora aqui, ó, oblíquo, né? O que é aí uma pirâmide pentagonal oblíqua? Então, se a gente for ver as arestas laterais, certo? Elas são diferentes, ok? E quando eu tenho uma pirâmide pentagonal reta, as arestas laterais, né? Elas são aí iguais, ok? Elas são, elas são iguais. Então observe aí que a, a altura, né? A altura de uma pirâmide, como eu disse anteriormente, é o que? A distância do vértice ao plano da base,
ok? Ao plano que contém o polígono da base. Então a altura vai do vértice até um plano que contém aí, né, o polígono da base, ok? Outra coisa, quando a gente fala de pirâmides regulares, né, esse nomezinho aqui, regulares, é muito importante, tá? Isso significa o quê? Que os polígonos da base, eles são regulares. E o que é um polígono da base ser regular? Todos os seus lados são iguais, né? Então, se eu falo uma pirâmide triangular regular, significa que a base é formada por um triângulo equilátero. Se eu falo que eu tenho uma pirâmide quadrangular regular, significa que a base dessa pirâmide é um quadrado. Se eu falo que eu tenho uma pirâmide hexagonal regular, a base é um hexágono onde todos os seus lados são iguais, ok? Outro conceito aqui muito importante é também esse conceito de apótema da pirâmide, tá? O que significa o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide nada mais é do que a altura do triângulo da face lateral. Aqui, ó, eu tenho um apótema da pirâmide. Se a gente pegar aqui, ó, esse daqui, ó, se a gente traçando aqui, ó, aqui eu tenho o apótema da pirâmide, que nada mais é do que a altura do triângulo aí, né, das faces laterais. Ok? Isso daí é que a gente fala de apótema da pirâmide. A gente não pode confundir a apótema da pirâmide com a apótema da base, né? Porque quando eu falo apótema da base, eu estou me referindo à apótema, né, do polígono aí da base, ok? E o que é a apótema da base? Nada mais é do que o raio da circunferência inscrita, tá, nesse polígono. E nós já vimos aí os principais apótemas, né, em outras aulas aí, ok? Por exemplo, se eu pegar um quadrado, né, e for calcular o apótema dele, então era como se eu tivesse o centro aqui de uma circunferência inscrita, né, o desenho às vezes vai ficar muito legal aqui, mas o apótema nada mais é do que esse raio aqui, ó, o raio da circunferência inscrita. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado de lado L, quanto que vai medir o apótema, né? O apótema aqui vai medir L sobre 2, certo? Se a gente tivesse aí um hexágono, né? Se a gente tivesse aqui um hexágono, não ficou muito legal aqui, mas o que seria o apótema, né? Então, a apótema e nada mais é do que o raio da circunferência inscrita ou a distância, né, do centro do polígono até um dos seus lados, ok? Então, se a gente pegar aqui no hexágono, o apótema ele nada mais vai ser do que a altura, se a gente chamar de L, vai ser a altura do triângulo equilátero, ok? Ou seja, o apótema ele vai medir L raiz de 3 sobre 2. Isso eu estou referindo sempre o que? O apótema da base, ok? Apótema da pirâmide era como se fosse uma nomenclatura, a gente podia falar assim, ó, chamar de altura do triângulo da face lateral, ok? Como que a gente calcula então a área lateral de uma pirâmide, né? Então observe que eu tenho uma pirâmide aqui pentagonal, né? A área lateral, o que eu tenho que entender é assim, se ela é, nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide pentagonal, eu tenho 5 faces laterais. Na verdade, eu iria ter que fazer o quê? 5 vezes a área desses triângulos aqui, ok? Então, eu poderia o quê? O que seria a área aí, né, da face desse triângulo aí, ó? Se a gente pega esses triângulos aqui, ó, das faces laterais, certo? O que ia ser? Se é L, então a área de um triângulo não é base, que é L, vezes a altura, que é M, dividido por 2, né? E aí era só a gente então pegar e fazer o que, ó? Então a base, que é L, vezes a altura, que é M, né? Então eu tô pegando aqui só a face lateral, tá bom? Tô pegando só a face lateral, ok? Então você vai fazer a base, que é L, vezes a altura, que é M, dividido por 2. E multiplicar por N. N é o que? O número de lados, que vai depender o que? Do polígono da base,
Igual nesse caso aqui, quanto que vai valer o N? 5. Nesse caso aqui, quanto que vai valer o N? 3. Nesse caso, quanto que vai valer o N? 4. E aí, para você calcular a área desses triângulos, é você fazer o quê? A aresta da base vezes, vamos chamar esse M aí, né? A gente sabe que é o apótema da pirâmide, né? Que é a altura do triângulo dividido por 2. Ok? Então, esse daí é a área lateral. Então, para a gente calcular a área lateral, geralmente nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar da aresta da base, que é L, e nós vamos precisar da altura, né, do triângulo aí da face lateral, ok? Observe que eu destaquei um triângulozinho aqui nesses 3 desenhos aqui, né, nessas 3 figuras, porque a gente pode fazer essa relação aqui, ó, do apótema da base, a altura e o apótema da pirâmide. Isso daqui é muito importante, ó, muito, vocês vão usar bastante. Por quê? Porque às vezes o enunciado ele te dá, você precisa achar o apótema, né, da pirâmide, certo? Para calcular o que? Para você calcular a área lateral, e aí ele te deu o que? Aí às vezes ele te deu o apótema da base e a altura da pirâmide, né? Ou às vezes você vai precisar calcular a altura, ele te deu o apótema da base e o apótema da pirâmide e vice-versa. Então é importante, tá, você ter em mente essa relação aqui. Tá? Observe que a relação é o que? A altura da pirâmide, o apótema da base e a altura do triângulo da face lateral, que é chamada apótema da pirâmide, ok? Então vamos lá. Alguns triângulos retângulos importantes aí numa pirâmide, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, 3, que é algumas relações que vocês às vezes podem ter que utilizar para resolver um determinado exercício. Um é a que nós vimos agora, né? Ó, ele está relacionando a altura com a apótema da base e o apótema da pirâmide. Então você pode utilizar aqui, ó, a relação do tio Pitt aqui nesse triângulo retângulo. Outro é a altura da pirâmide, o raio, na verdade, da circunferência circunscrita, tá? De uma circunferência, como se eu tivesse uma circunferência aqui circunscrita, tá? A base aí, tá? Esse aqui é o raio. E a aresta lateral. Então, você pode tirar, fazer uma relação desse triângulo aí, ó. Ok? Esse triângulo retângulo. Relacionando a altura, a aresta lateral e o raio dessa circunferência circunscrita. Outra relação é o apótema da pirâmide, a aresta da base e a aresta lateral. Então aqui, ó, o apótema da pirâmide, a aresta da base e a aresta lateral. Usar aí tio Pitch, ok? Quanto que eu vou usar isso? Depende do que o enunciado te informar, ok? Mas é bom você ter conseguir enxergar essas relações aí na pirâmide, tá bom? Vamos lá. Aqui eu só dei um exemplinho bem basiquinho, às vezes, como que você pode construir uma pirâmide. Por quê? Porque eu acho muito importante, quando você for fazer um exercício sobre pirâmide, você primeiro aí, né, desenhar, tá, essa pirâmide. E a gente sabe que a pirâmide ela depende do quê? Do polígono da base. Então, a primeira coisa, eu venho cá e coloco um polígono. Eu vou fazer uma pirâmide triangular, então eu vou colocar aqui um triângulo e vou pôr o vértice. Olha lá, vou pôr um vértice. E aí você vai ligar o vértice em cada um dos vértices do polígono. Olha lá, ó. Tá aí. Tá aí minha pirâmide triangular. Ok? Olha aquela relação, ó. Olha aquela relação aqui do M, do H e do apótema. Olha aí, ó, aquela relação. Vamos fazer uma quadrangular. Então eu faço aí, um quadrilátero, lá o vértice, ligo os vértices. Aí ó, tem uma pirâmide quadrangular, certo? Olha, a mesma relação, ó, a mesma aquela relação, ó, o M, a altura e o apótema da base. Tá aí, ó.
eu quero fazer uma pirâmide hexagonal. Então eu desenho um hexágono, o vértice, eu vou ligar os vértices do polígono. Tá aí, uma pirâmide hexagonal, certo? Da mesma forma, ó, posso fazer aqui, ó, o apótema da pirâmide e a altura. Todos eles aqui formando o que aí, ó, relação, ok? Só para lembrar, né, vocês, quanto que vale o apótema, né, que é importante. O apótema quando eu tenho um triângulo equilátero, certo? O apótema ele nada mais é do que 1/3 da altura do triângulo equilátero. Tá aqui, ó. Só para relembrar aí vocês. O que é o apótema da base quando eu tenho um quadrado? Certo? Ele vai ser o quê? Esse aqui é L, então vai ser L sobre 2, é metade. Ó. Quanto que vai ser o apótema? Eu estou fazendo isso o quê? Ó? Supondo que os meus polígonos são o quê? Eu tenho uma pirâmide regular. Ok? Então eu tenho formado por polígonos regulares. Ó, se eu chamo aqui de L, né? L. Quanto vai valer o apótema quando é um hexágono? É exatamente a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Aí, ó, o apótema da base. Ok? É importante a gente ter isso daí em mente, tá? Beleza? Então, esses daí são os apótemas da base. Fiz questão de destacar isso aqui, porque depois a gente utiliza isso daí nos exercícios, né? Vamos a um exemplo aqui. Uma pirâmide triangular regular, muito importante, ó. Se é triangular regular, significa que a base é um triângulo, regular, então é um triângulo equilátero, ok? Ele tem apótema, então uma pirâmide ela tem apótema com medida 5 centímetros, então ele está referindo aqui ao apótema de quê? Da pirâmide. Então esse apótema da pirâmide aqui vale 5 centímetros. E a base com aresta 2 raiz de 3. Ou seja, então ele deu o lado aí, né, desse triângulo equilátero da base. Vale 2 raiz de 3. Calcular a área lateral e a área total dessa pirâmide. Então nós temos que calcular a área da face lateral. Né? Então vamos colocar aqui, eu tenho uma pirâmide então, triangular regular. O que ele me deu? Ele me deu que a aresta da base vale 2 raiz de 3. Né? Eu tenho aqui um triângulo equilátero, certo? E ele falou que o apótema da pirâmide não é a altura da face lateral, mede quanto? 5. Então, para a gente calcular a área lateral, o que eu preciso? A área lateral que é tranquilo, né? Porque se ele me deu o lado aqui do triângulo, se eu pegar aqui ó, o triângulo da face, se eu tenho a base, que é 2 raiz de 3, e a altura que vale, nesse caso aqui, ó, 5, certo? Então é só eu fazer, eu vou ter quantas faces laterais? 3, né? Então a área do triângulo é o que? Base vezes a altura dividido por 2. Então 2, posso cortar esse 2 com esse 2. 3 vezes 5, 15 raiz de 3. Essa é a área lateral. Certo? Calculamos aí. O que é a área total? A área total agora eu vou calcular o que é a área da base. A área da base é a área de um triângulo equilátero. Né? O que é então a área total? É a área lateral mais a área da base. A área lateral nós já calculamos, nós já sabemos. O que é a área da base? Se a base é um triângulo equilátero, e a gente sabe que a área do triângulo equilátero, né, ela vale quanto? Ela vale L ao quadrado, né, raiz de 3 sobre 4. Não é isso? Então tá aí, ó. L, aí ó, L ao quadrado, meu L não vale 2, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, resolvendo isso aqui, vai dar 4 vezes 3, né? 2 ao quadrado vai dar 4, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, 4 vezes 3, 12, raiz de 3 sobre 4. 12 dividido, ó, posso cortar o 12 com 4, que vai dar 3. 15 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá o quê? 18 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Vamos lá mais um exemplo. Uma pirâmide quadrangular regular, então significa que a base é um quadrado, né? Ele tem a aresta da base 8 centímetros. Ele falou que a aresta da base, ou seja, o lado desse quadrado é 8 centímetros. E as faces laterais, elas formam 60 graus com a base. Calcule a área lateral e a área total. Então vamos pegar
é importante a gente desenhar aí a figura. Então aqui eu tenho uma pirâmide quadrangular. Então observe que ele falou que a face ou a aresta da base vale 8. Então tá aí, né? A aresta da base mede 8. Outra informação que ele deu é que a face lateral aqui, ó, então a gente sempre pegar uma face lateral, ela vai formar um ângulo de 60 graus com a base, ok? Então tá aí. Então observe que aqui eu tenho, ó, eu gosto sempre de desenhar esse triângulozinho aqui, ó, porque isso vai ajudar muito, sempre você colocar ele, tá bom? Para eu calcular a área lateral, eu não vou precisar da aresta da base que ele deu, que é 8, vezes a altura aqui desse triângulo, que é M, dividido por 2. Não é isso? Então eu vou precisar disso daí. Outra coisa, você vai precisar também para você calcular aqui, ó, o lado. Observe que quanto que vai valer esse A aqui nesse triângulo? Por que eu preciso calcular esse A aqui? Porque depois eu vou utilizar o cosseno aqui, ó, para me achar o que? O M. Por que eu preciso achar o M? Para eu calcular a área do triângulo da face lateral. Então eu tenho que esse A aqui, se a gente fizer o lado do quadrado que não vale 8, esse A que é o apótimo aqui não é a metade, então vai valer quanto? O A vai valer 4. Então tá aí, ó. O A vale 4. Então eu tenho agora um triângulo aqui, onde eu tenho o ângulo, a cateto adjacente e a hipotenusa M que eu quero calcular. Então eu vou calcular o cosseno, né? O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então o cosseno de 60 vai ser A, que é 4, sobre M. Quanto que é cosseno de 60? Cosseno de 60 vale meio, certo? Então lembrando aí dos ângulos notáveis, né? Cosseno de 60 vale meio. O A vale 4 sobre M. Então, multiplicando agora cruzado, M vezes 1 dá M, 2 vezes 4, 8. Opa, então eu achei agora esse M aqui, ó. Quanto que ele vale? 8. Então, para eu calcular agora a área lateral, eu vou fazer o que, ó? A aresta da base vezes a altura, né? Que é base vezes a altura dividido por 2. E vou... Quantos triângulos de faces laterais eu tenho? 4. Então tá aqui, ó. É 4. L, que é a aresta da base, vezes a altura do triângulo, dividido por 2. Isso eu tenho. O L vale 8. O M também eu achei vale 8. Então posso cortar, né? Aqui é o 4 com 2. Vai dar 2, 8 vezes 8, 64 vezes 2, 128 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. E o que é a área total? A área total é a área lateral mais a área da base. A área lateral nós já calculamos. A área da base, a base não é um quadrado, de lado 8. O que é a área de um quadrado? L é o quadrado, né? Lado é o quadrado. Então 64 mais 128 dá 192 centímetros quadrados. Essa é a área total, ok? E aí, né, a gente sempre calcula aí dos sólidos, é o que a gente calcula, é importante você saber calcular a área, né, seja lateral, né, a área da base, e que você consegue calcular a área total, e também o volume. Se a gente pegar aqui esse prisma, o que é a área do prisma? A área do prisma é, o volume do prisma nós já vimos, é a área da base vezes a altura, certo? Agora observe que se eu pegar esse volume e dividir ele em 3 pirâmides, certo? Então o que vai ser o volume da pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então observem que a pirâmide, assim como o cone, eu faço a área da base para calcular o volume. A área da base vezes a altura dividido por 3. Lá no prisma, a área da base vezes a altura. No cilindro, a área da base vezes a altura. Certo? Já no cone e na pirâmide, eu tenho que a área da base vezes a altura dividido por 3. Ok? Então vamos lá. Vamos então a um exemplo aqui. Calcule o volume de uma pirâmide hexagonal regular. Então a base é um hexágono regular, ou seja, todos os seus lados são iguais, cuja aresta lateral mede 10 cm
e o raio da circunferência circunscrita à base, né? A base, no caso, é um hexágono, e eu tenho então a circunferência que circunscreve esse hexágono, cujo esse raio ele mede o quê? Mede 6 centímetros. Então vamos pegar aqui. Então eu tenho uma pirâmide hexagonal, a pirâmide minha aqui está em vermelho, ok, ó, cuja base, se a gente pegar aqui, a base é um hexágono. E eu tenho aqui uma circunferência que circunscreve esse hexágono, certo? Cujo raio, olha aqui o raio, ó. Se a gente pegar o raio dessa circunferência, ele mede o quê? 6 centímetros, ó. Se você pegar aqui, mede 6, 6, 6. Se pegar daqui mede 6, 6, ok? Ele falou que a aresta lateral mede 10, tá aqui a aresta lateral, certo? E aqui eu tenho a altura da minha pirâmide. Muito importante agora a altura da pirâmide para a gente calcular o volume, né? Para a gente calcular o volume, nós precisamos que o volume da pirâmide não é a área da base vezes a altura dividido por 3, então eu preciso achar essa altura aqui. Mas agora, olha que interessante essa relação que eu tenho aqui, ó. Eu consigo pegar a altura, aqui, ó, o raio e a aresta lateral, ó. Então eu consigo pegar esse triângulo aí, ó, para achar essa altura. Então o que vai ser a altura, ó? A altura, utilizando Chupit, h ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então h ao quadrado, 100 menos 36, 64. Tira a raiz de 64, opa, achei a altura. E o que vai ser então o volume? O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A base não é um hexágono? Lembram da área do hexágono? A área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero, né? Então, ó, a área da base vai ser 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ele te deu, né, esse L. Por que ele te deu esse L? Mas se aqui mede 6, certo? Aqui mede 6, aqui mede 6. A gente pegar aqui, ó, aqui mede 6. Quanto que vai valer aqui também? Tem um triângulo equilátero, né? Vai valer 6, ok? Então, resolvendo, ó, 36 dividido por 4 vai dar 9, 6 vezes 9, 54 raiz de 3. Então, o volume vai ser o que? A área da base, nós calculamos, que é 54 raiz de 3 vezes a altura, que é 8. Pode cortar aqui, né, esse 54 aqui, ó, com 3. Daí para simplificar, né? Então vai ficar simplificando aqui, 54 por 3 multiplicando por 8, vai dar 144, né? Então se fazer aqui, ó, 18 vezes 8, tá? Na hora que você simplifica aqui, aqui vai dar 18, né? 18 vezes 8 dá 144 raiz de 3 aí sobre... Opa, não tem esse 3 aqui, né, pessoal? Se a gente pegar aqui, ó, aqui não tem esse 3 aqui, ó, tá? Que a gente simplifica, né, o 54 aqui com 3, ok? Então, 54 dividido por 3 dá 18. 8 vezes 18 aqui, ó, 8 vezes 8, 64, com 6, 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Então, o volume, quanto vai ser o volume, então? O volume é 144 raiz de 3 centímetros cúbicos, ok? Tá bom. Vamos lá. Continuando aqui, vamos mais um exemplo. Calcule o volume de uma pirâmide triangular regular. Opa, então eu tenho aí que a base vai ser um triângulo equilátero, cuja aresta da base e a aresta lateral mede a aresta da base 6 raiz de 3 e a aresta lateral 10 centímetros. Então vamos pegar aqui essa pirâmide, né? Tá aí, ó, uma pirâmide. Ele falou que a aresta da base mede 6 raiz de 3, um triângulo equilátero, e a aresta lateral mede 10. Então tá aqui, ó, certo? Para a gente calcular o volume, o que a gente precisa? A gente precisa da altura e da área da base. A área da base é um triângulo equilátero, se a gente tem um lado, tranquilo.
né? Então o nosso problema é achar o que? Essa altura aqui, ok? Agora observem, pessoal, que para a gente achar essa altura aqui, ó, eu fiz uma relação aqui, ó, da altura com esse R. Por que esse R aqui? Esse R aqui, ele nada mais é, nós vou mostrar para vocês aqui, né? Esse ponto aqui, ele é chamado de baricentro, ok? Eu tenho uma relação de que do comprimento aqui, ó, de 2 para 1. Se a gente pegar essa medida todinha aqui, eu tenho a medida que essa medida aqui é 2 para 1, né? A gente vê isso lá no baricentro, que é o encontro das medianas. Ele faz essa relação aí, o ponto onde encontra as medianas, ok? Então, mas quanto que vai valer que a altura desse triângulo? Ó, eu tenho aqui esse triângulo equilátero. Quanto que vai valer essa altura aqui? Ó? Não é L raiz de 3 sobre 2? Mas o L não é 6 raiz de 3? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9. Ou então eu descobri que esse comprimento aqui vale 9. Ah, mas se esse é o dobro desse, ou seja, esse comprimento aqui, ó, se eu pegar toda a minha altura aqui e dividir ela em 3 partes iguais, eu tenho 2/3 da altura. Então, 9 dividido por 3, 3 vezes 2, opa, achei esse raio aqui, ó. Esse raio aqui, né, esse R aqui, ele vale 6. Então, agora eu posso fazer o triângulo retângulo aqui, ó. O famoso triângulo 6, 8, 10. Né? Se você usar tio Pit lá, o h ao quadrado, mais 6. Vamos apagar isso daqui. Aí, ó. Então eu tenho aqui, ó, h ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então vai ficar 100 menos 36, que dá 64, raiz de 64, 8. Então agora o volume, se eu tenho a área da base, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a área do triângulo, né? Equilátero. Vezes a altura, que é 8, dividido por 3. Então, resolvendo, né, isso daqui vai dar o 36 vezes 3. Posso cortar aqui, ó, esse 8 com esse 4, que vai dar 2, ok? Multiplicando, então, agora aqui, ó, 36. Você pode simplificar aqui também, ó, 36 com 3, vai dar 12 lá. 12 vezes 3 dá 36, vezes 2, 72. 72 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Vamos aí mais um exemplo aí, né? As famosas pirâmides de Quéops, né? Quando a pirâmide de Quéops terminou de ser construída, ela tinha 146 metros de altura. E a aresta da base, ela media 233 metros. Atualmente, devido à erosão, a altura ela é cerca de 136 metros, né? Então era como se ela tivesse tendo aí uma à medida que a erosão foi acontecendo, ela foi baixando, né? E a aresta da base ela mede 230. Admitindo que essa pirâmide é quadrangular, vamos determinar então, né? A área total da superfície ao final da construção. Para a gente calcular a área total da superfície, a gente tinha que calcular a área lateral, né, quando ela foi construída, mais a área da base. Então vamos colocar aqui a minha pirâmide quadrangular. Para eu calcular, ele me deu aqui a altura, que vale 146, certo? Ele me deu a base, que é 233. Okay? Agora, para eu calcular a área dessa superfície aqui, ó, lateral, eu vou precisar achar essa altura aqui, ó. Só que como ele falou que é um quadro, ela é quadrangular aqui, então eu tenho que esse apótema aqui vai ser 233 dividido por 2, né? Esse lado aqui, e vou achar agora o M. Então vou pegar, por que eu vou achar o M? Porque para eu calcular a área da superfície lateral não vai ser 4 vezes base
vezes a altura, ó, desse triângulo da face lateral, base vezes a altura dividido por 2. Então, observe aqui, ó, eu preciso calcular esse m. Então, como que a gente vai calcular? Utilizando Chilpit. A hipotenusa ao quadrado, que é m ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ok? Fazendo essa continha aí, pessoal, vocês vão chegar que o m aqui vale aproximadamente 186,78 metros. Ok? Então, vou substituindo agora no lugar do m aqui, ó, 186,78. Multiplicar, posso cortar esse 4 com esse 2, então vai ficar 2 vezes. Multiplicando 2 vezes esse número, 186 vezes 233, e somando com 233 ao quadrado, então eu vou ter uma área total aí de 141.328. Por que que eu somei isso daqui? Isso aqui é a área o quê? Isso aqui é a área da base, né? Isso aqui é a área da base. Ok? Aqui eu tenho a área lateral, não é isso? E aqui é a área da base. Ok? Então, tá aí a área total. B. O quanto diminuiu o seu volume do final da construção até os dias de hoje? Então, vamos fazer o volume inicial, que é a área da base, ó, que era 233 ao quadrado, vezes a altura, que era 146, dividido por 3. Então, cheguei num volume total aí de 2.642.064, né? E o volume aí devido a, depois da erosão. Então, vai ser a área da base, que é 230 ao quadrado, vezes a altura, ó. A altura, que eu tenho a área da base. Certo? Fazendo essa continha aí, tá, pessoal? Com auxílio de uma calculadora, eu tenho aí que é 2.398.000. Então, fazendo V1 menos V2, tá? Fazendo V1 menos V2, você vai chegar aí que o volume diminuiu o quê? 243.900, ou seja, aproximadamente 244.000 metros cúbicos. Ok? Esse daí foi o quanto que o volume diminuiu. Tá? Pessoal, e para encerrar, né, a nossa aula sobre pirâmide, vou falar só aí sobre dois sólidos especiais, tá? Que às vezes pode aparecer aí no enunciado. Um é o tetraedro regular, né? Na verdade, o que é o tetraedro regular? Ele nada mais é do que uma pirâmide triangular regular, mas onde também as faces laterais são formadas por triângulos equiláteros, né? Ou seja, todas as suas arestas são iguais, né? Se a gente pegar todas as arestas que A, média, ou seja, formadas por triângulos equiláteros, certo? Aí se você pegar e fazer essas relações aí, tá? Eu não vou fazer aqui essas demonstrações para vocês, mas até fica aí como um exercício, tá bom? Você consegue calcular a altura do tetraedro em função do lado, né? Que eu chamei de A, que dá A raiz de 6 sobre 3. Depois só você fazer aí, ó, Chilpit, tá bom? A área total, ela mede A ao quadrado raiz de 3. Pra você fazer a área total, é só você calcular as áreas das faces laterais, que é de triângulo. Na verdade, para você calcular a área total, vai ser o quê? 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Não é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Não é isso? Ó, corta o 4 com 4 ao quadrado raiz de 3. O volume é o que? A área da base vezes a altura. Certo? Se pegar fazer aí a área da base vezes a altura dividido por 3, né? Podemos esquecer, você vai chegar aí no volume do tetraedro, tá bom? O que é o octaedro? O octaedro, né? Ele é dado por duas pirâmides, é como se eu tivesse duas pirâmides quadrangulares aí sobrepostas, tá bom? E onde todas as suas arestas, tá? Onde todas as suas arestas, elas são iguais, ok? Então eu tenho que a área total é 2 vezes a ao quadrado raiz de 3 e o volume é ao cubo raiz de 2 sobre 3, tá, pessoal? Isso não é para decorar, tá? Se vocês precisarem depois, dá pra gente, com os dados,
tá? Do que nós aprendemos até agora, vocês conseguem deduzir isso daí, tá bom? Só fazer um exemplinho aqui, né? Ó, a altura de uma face de um tetraedro regular é 5 centímetros. Então, um tetraedro é formado por 4 triângulos equiláteros. A área total desse tetraedro em centímetros quadrados então, na verdade, ele te deu o quê? Ele te deu a altura da face, né? Então, se ele te deu essa altura que vale 5 centímetros, a altura, ele nada mais é do que, não é a altura do triângulo equilátero? A altura do triângulo equilátero não vale L, que é a raiz de 3 sobre 2? Então, ó, 2 vezes 5, 10. A raiz de 3 passa o raiz de 3 dividindo. Você racionaliza aqui, né? Multiplica em cima e embaixo. Então vai ficar 10 raiz de 3 sobre 3. E a área que ele quer, a área total do tetraedro, né? Não é 4 vezes a área do triângulo equilátero, que dá L ao quadrado raiz de 3, certo? Então o A é 10 raiz de 3 sobre 3. Então fazendo essa continha aqui, né? Então vai ficar 100 vezes 3 dividido por 3, tá? Então vai ficar 100 raiz de 3 sobre 3 centímetros quadrados, ok? Que se simplifica, né? Vai ficar um 3 aqui, aqui vai ficar 100 e embaixo vai ficar 9, certo? Você simplifica um 9 com 3, então vai ficar, ó, 100 raiz de 3 sobre 3 centímetros quadrados, ok? Pessoal, então eu deixo aí para vocês 4 exercícios, né, para vocês aí praticarem, tudo bem? E a gente encerra aqui a nossa aula sobre pirâmides. Um grande abraço, tchau, tchau.